Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta live. Hoje eu quero conversar com vocês, bater um papo com vocês a estranha relação do Romilson Ferreira com a pastora Nadir. Para quem não sabe, para quem está por fora, Romilson Ferreira é o cara que marcou um tal de arrebatamento umas 50 vezes. Ele marca arrebatamento desde 2011, se eu não me engano. Talvez antes. E ele vem ensinando algumas coisas na internet que, assim, são completamente equivocadas. São completamente erradas. Então, primeiro, por um lado, nós temos essa figura chamada Romilson Ferreira. A gente vai tratar um pouquinho daquilo que ele fala, daquilo que ele defende. A segunda pessoa dessa live a ser comentada é a pastora Nadir, uma mulher que já foi pelo menos 14 vezes ao inferno, viu como que o inferno funciona, e porventura, de tão chata que é, o capeta não quis que ela ficasse por lá, então mandou ela de volta. E o que essas duas figuras têm em comum? Sim, assim, sério, sem brincadeira, sem maldade, sem sacanagem. O que essas duas pessoas têm em comum? Primeiro, são pessoas pessoas pouco letradas. Como assim? São pessoas. Você olha para a pastora Nadir, salve Abraão, tamo junto. Você olha para a pastora Nadir e você vê nela uma pessoa que é humilde, que não teve muito estudo, e que por algum motivo começou a dizer que teve essas revelações, para chamar a atenção, que é algo muito marcante do meio neopentecostal, né? Eu tive revelações, estive no inferno, vi o capeta, fez entrevista com o capeta. É muito comum no meio neopentecostal. Isso, ó, chegou o Neto, nosso fazedor de capas aqui de live, né? Eu acho o bico da risada. E ele que fez a capinha, né? Inclusive eu pedi para ele, faz uma capa lá do casamento entre a pastora Nadir e o Romilson Ferreira, abençoado pelo capeta. O bichão já tá treinando lá. Já é cúmplice aí, ó. Então, assim, que é muito comum no meio pentecostal, e ela vem ganhando muitos inscritos, fazendo revelação. Inclusive, ela teve uma dizendo que os pastores de determinada religião não são muitos espirituais, porque eles não ficam fazendo entrevista com o demônio. Desde quando? Agora, para eu provar que eu sou de Deus, eu tenho que ter pacto com o demônio, tenho que ter experiência com o demônio. Meu amigo, se você nunca viu um demônio na sua frente, desse alegre, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque se você tiver e o demônio está correndo, quer dizer que você está no caminho certo. Ou você está muito errado e o capeta falou, deixa ele se lascar sozinho. Não precisa nem fazer nada. Então, assim, uma coisa você tem que tomar cuidado. Salve, Fabeta. Tamo junto. Ô, Fabeta, te joguei numa bomba hoje, hein? Falei que se o Elias Soares, se você chamasse o Elias Soares para um debate, Elias Soares tremia na base. Assim como ele tremeu na base pro Sérgio Monteiro, pro Santana. Eu coloquei você na lista, hein? Ó, tá? Você chama, então você topa. Se o Elias Soares chamar você para um debate, você vai? Então beleza, tá? Beleza, então fica aí, ó. Eu falei, cara, eu gravei o vídeo, mencionei seu nome, seu canal lá, Fabeta e Letras, e eu falei, cara, pô, será que o Fabeta toparia a treta se rolar, né? Vai que o Elias Soares fica puto, né? Mas aí, eu sei que você aguenta o trampo, né? Eu sei que você aguenta o trampo, né? Tamo levando, Fabetão. Tamo levando. Amanhã eu vou dar uma ida num depósito lá, falar que no depósito lá tem uns caras lá que parece que estão contratando pedreiro. Eu vou dar um pulo lá. Mas por enquanto, tô parado. Eu tô parado desde o Natal, antes do Natal, para falar a verdade. Falando nisso, como todo bom pedinte de internet, não se esqueça de fazer seu Pix. Para nós continuarmos fazendo o nosso show aqui, eu preciso da sua ajuda, da sua força. Então, fica aqui meu telefone, caso alguém queira conversar comigo ou fazer uma doação, eu agradeço muito, tá? 12 988 140524. Adolfo Claire, beleza? Agora tem Wi-Fi em casa, quem sabe eu não volto a gravar logo os vídeos. Não, tem que voltar, Fabetão. Mas primeiro se estabiliza aí, tomara que você tenha arrumado um trampo e vai dar tudo certo, mano. O perrengue tá complicado aqui pro meu lado também. Lendo o livro de Essá de Queiroz. Não, eu tô ligado, até você se adaptar aí vai levar uns 15 dias. É isso aí, ó. Enquanto a gente tá aqui rumando treta e falando do Romilson Ferreira e pastora Nadir, o Fabeta tá lendo Essá de Queiroz, mano. Essá de Queiroz, é isso aí. Mas vamos lá. Ó, anjo chinês, a pastora Nadir está feliz, pois o Japão vai acabar. Caraca, velho. Aí, Abraão, é complicado, né? Mas vamos lá.
Então, assim, no caso, no caso da pastora Nadir, né? A pastora Nadir, os neopentecostais em geral, ele acha isso, que para você ser espiritual, você tem que estar sempre falando disso, de coisas espirituais, de visões. Olha, eu tive uma visão de um anjo com espada desembainhada, e ele falou que se você não me fizer uma doação de R$5 no Pix, você vai queimar no fogo do inferno, porque você não está ajudando o servo do Senhor. Seu mão de vaca! Acabei de ter uma revelação aqui, cara. Então, o pentecostal, ele é muito desse jeito. E aí, o problema é que quando você pega uma senhora, que você vê que é humilde e que quer atenção, o que ela vai fazer? Ela vai criar essas coisas, essas histórias, e essas histórias, elas vão se divulgar. Então, assim, eu pergunto, qual que é a diferença entre a pastora Nadir e um santo da Igreja Católica? Né? Mesmo gênero, foi esse motivo da nossa mudança repentina. Então, assim, qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença, então, entre a pastora Nadir e um santo da Igreja Católica? Não tem diferença. Então, olha onde a gente se enfia, né? E, por outro lado, não menos importante, nós temos Romilson Ferreira, Hellraiser. Amar falar de tortura e prazer. Eu choro de rir com esses companheiros. Por outro lado, nós temos uma figura muito engraçada e triste, que é o caso do Romilson Ferreira. O Romilson Ferreira, ele é um cara, com certeza, de alguma igreja neopentecostal, oriundo de alguma igreja neopentecostal, porventura com sérios problemas de interpretação de leitura. Você pode pegar ele... toda vez que eu ouço ele, assim, eu não escuto muito ele, eu não vejo muitos vídeos dele. Mas, cara, só o pouco que eu escuto dele, eu já percebo que ele tem sérios problemas de interpretação. Então, assim, não era para ele estar falando de profecia na internet ou de arrebatamento, era para ele estar na escola aprendendo a ler e escrever, a ler e interpretar, que é um problema muito sério das nossas igrejas hoje em dia, dos nossos membros. Né? O brasileiro, ele está sendo analfabeto funcional. Então, por exemplo, no caso do Romilson Ferreira, eu acho que o problema dele não é heresia, é analfabetismo funcional. Né? Ele vai defender que o nome de Jesus é Yahusha. Só que tem um problema, cara. Você pode pegar os nomes hebraicos, o Yah está sempre no final e nunca no começo da palavra. O único nome que começa com Yah, segundo ele, é o nome de Jesus, que é Yehoshua no hebraico. Mas ele vai defender com isso. Segunda coisa, você não tem essa combinação de Iau, nesse AU, do jeito que ele constrói no hebraico, esses ditongos. É sempre consoante, vogal. Consoante, vogal. Porque o alfabeto hebraico ele era só consoante. Né? O sistema maçorético ele introduziu depois. Só que, assim, dentro do que a gente conhece da estrutura hebraica e possível de pronúncia, eles não tinham o hábito de ficar fazendo ditongos. Né? Esses ditongos ali. Então, assim, você percebe também problemas psiquiátricos, mas você percebe essa dinâmica nele. Qual que é o problema disso? É que esses caras gravam, o Romilson Ferreira grava vídeos muito polêmicos, temáticos, pastora Nadir fica falando de inferno, de mundo espiritual, e aí arrebata milhões de pessoas para suas lições. O problema é que, se você chegar para a pastora Nadir e falar assim, Nadir, segundo a Bíblia, o conceito que você tem de inferno é um erro interpretativo da tradução em língua portuguesa, que é seguido por uma tradição católica. Você crê numa tradição católica. Sabe o que ela vai falar? Que eu estou mentindo. Que não sei o que. Aí você pega e mostra para ela, a Bíblia foi escrita nesse idioma. O Novo Testamento foi escrito nesse idioma. Aqui são duas palavras que são traduzidas por inferno. Uma que é Hades, sepultura, outra que é Geena, que é lugar do juízo final. Traduziu as duas coisas pela mesma palavra, inferno, você acha que o inferno é um lugar profundo e quente. Não. Quando fala em profundeza, é a Hades. Quando fala em queimar, queimar, sempre está relacionado ao julgamento final, que é Geena. Quando você mistura o conceito das duas palavras, você tem o inferno de fogo que você imagina. Mas são duas palavras diferentes no grego, no Novo Testamento. Então você não pode misturar essas duas coisas. Mas ela tem visões, e isso e aquilo. Só que acontece o quê? Essas pessoas elas têm uma fama. Elas construíram uma fama em torno das visões. Se você chegar para ela e falar que a visão dela está errada com base... A base da interpretação dela, que ela vê o inferno, isso aqui é com base numa doutrina errônea,
Cara, você acaba com o mundo dela, você acaba com a pessoa, porque hoje quem é pastor Nadir? Aí ela se passa por uma mentirosa. Pergunta é, ela vai aceitar o que eu estou dizendo? Não. Então quem é que ganha com isso? O diabo. O diabo. O diabo, entendeu? Já no caso do Romilson Ferreira, o problema sério dele é assim, é interpretação de texto. Teve um vídeo dele que ele foi ler a Bíblia de Jerusalém, e ele abre lá em Êxodo 3,14, e lá ele lê a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, e ele fala, ó, com base na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, não tem nenhum manuscrito hebraico que traga Êxodo 3,14. O problema é que ele não entendeu o que o texto está dizendo, ele não soube interpretar. O texto está falando da teoria documental, não dos manuscritos hebraicos existentes desde há muito tempo. Porque todos os manuscritos hebraicos completos, eles contêm Êxodo 3,14. Quando eles chegam lá em Êxodo 3, se tem Êxodo 3 completo, tem Êxodo 4, o verso 14. Só que ele não sabe interpretar um texto. Num vídeo que ele menciona, ele coloca até eu falando um pouco, né? Ele deixa o meu vídeo por 2 minutos. O vídeo que ele coloca eu falando por 2 minutos, e ele coloca até uma imagem minha e depois, ele fala assim, não, porque Zeus, ele menciona lá em Gênesis, você tem a palavra Zeus, né? Deus que vem de Zeus. O problema é que você pode abrir a Septuaginta. Você pega o texto hebraico, traduz ele para o grego. Você pega a tradução grega, a Septuaginta, essa obra aqui. Você pega essa obra aqui. E você não encontra a palavra Zeus aqui. Você não encontra a palavra Zeus. Então, o que acontece, irmão? O que acontece? O cara, ele vai falar as coisas, mas ele não sabe interpretar. Você pede para ele, mostra Zeus no Antigo Testamento. Não tem. Aí ele vai mencionar no Novo, mas no Novo você tem lá a palavra Zeus aparecendo. Porque você tem Theos, que significa Deus, e Zeus. Zeus é o deus do panteão grego, e Theos significa uma divindade qualquer, né? Então, só que o cara, ele não tá nem aí para isso. Ele simplesmente coloca isso na cabeça dele, ele imagina isso e vai fazer. O que isso é? Problema de analfabetismo funcional. O Fabeta está colocando tratamento psiquiátrico, né? É estranho, né? É muito estranho isso. Então, assim, por que essas pessoas conseguem fazer sucesso na internet? Porque elas são polêmicas. Elas são polêmicas, elas chamam atenção. E vai aqui um aviso aqui para você que é líder de igreja. Fale sobre profecia no púlpito. Avise. Trabalhe Daniel, trabalhe Apocalipse, explique Zacarias. Fale sobre Isaías, não de maneira rasa, né? Não de maneira rasa, mas de maneira profunda. Por quê? Porque se você não fala isso, o teu membro vai para a igreja, o teu irmão da igreja vai para o YouTube, ele assiste Romilson Ferreira. E ele vai ficar impressionado, porque você olha para o linguajar do Romilson Ferreira, cara, se não é alguém que estudou o básico de profecia, cai na dele, né? Cai na dele. E aí eu pergunto, como é que você faz para tirar a pessoa depois disso? Porque o que acontece? O Romilson Ferreira, ele parece que fez escola com algumas denominações aí. A primeira coisa que ele vai fazer é desqualificar ou tentar fazer a pessoa perder a confiança no sistema evangélico. E principalmente o sistema evangélico pentecostal. Então, qual que é o primeiro passo do Romilson Ferreira? Ele fala de profecia, e ele entra com uma mensagem acusatória, dizendo, olha, os pastores são Babilônia, que não sei o quê e tal, assim como Jezabel, assim como Nicolaítas. Cara, ele faz uma definição errada da palavra Nicolaitas, né? Se você perguntar qual dicionário ele tirou isso, ele não vai te apresentar. Então, e aí ele fica nessa estratégia, e aí o que acontece? Quando a pessoa leiga cai, dificilmente você consegue trazê-la de volta. Por quê? Porque para ela sair disso, ela precisa ter capacidade cognitiva, coisa que muitas vezes a pessoa não tem conhecimento. Então, quando você tira isso dela, você fala para ela, não, tá errado, ó, mostra para... Ela não consegue sair, entra num êxtase psicológico tremendo. Então, é uma seita. É exatamente uma definição de seita no sentido pejorativo, porque a pessoa ela entra nessa bolha e você não consegue retirar ela. Você não consegue retirar ela. Entende? E quem são os mais afetados? Os mais incautos, os que têm menos estudo intelectual, acabam caindo nesse papo do Romilson, da pastora Nadir. E
que quando você confronta com as escrituras, eles são incapazes. Né? Eles são incapazes. O Romilson Ferreira colocou uns 2, 3 vídeos lá, falando do Yao, num vídeo dele de 55 minutos. Cara, nenhum dos vídeos confirma o que ele está dizendo. Porque ele falou, apareceu o Yao, mas o Yao apareceu no final do nome. Mas, pô, você tem na Bíblia Eliahu. Mas é no final do nome, não é no começo. Yaush é no começo, não tem isso. O cara, o analfabetismo funcional dele não consegue fazer ele compreender isso. Entendeu? Ele não consegue compreender. Então, isso é muito danoso. É muito danoso para o evangelho, é muito danoso para o cidadão. E, claro, você vai ver, o maluco faz uma live e dá 500 pessoas ao vivo. O cara vai fazer uma live e dá 500 pessoas ao vivo, porra. Meus vídeos sozinhos não dão 500 pessoas. Nem todos eles batem 500 visualizações. O cara numa live faz um troço desse. E o engraçado é que ele não consegue provar. Só que ele engana os incautos. Vai lá ver entre os seguidores dele, a massa de seguidores dele, se tem alguém com um curso superior. Se tem algum que terminou o ensino médio. Se tem algum que leu alguma coisa relacionada ao hebraico, ao grego. Não. É só na voz do Romilson. Eles repetem aquilo que o Romilson fala. A mesma coisa entra na questão da pastora Nadir. Agora, a pastora Nadir é um santo. É uma santa. Então, qualquer menção sobre ela é passível de fogo eterno. Só que quando você olha, peraí, vamos ver nas escrituras, vamos comparar o que ela diz com as escrituras, é completamente completo, né? Ó, o mais estranho no inferno da pastora Nadir é que ela vê sexo no inferno, sendo que nem no livro de Dante Alighieri, a Divina Comédia. É triste, né, mano? É triste. O Fabio tá colocando doença. Como está a graduação de letras? Falta 3 matérias para eu terminar, Fabeta. Uma que vai liberar 17 de 1, outra que vai liberar dia 1º do 2, e eu tenho um trabalho que eu dependo do gestor da escola, que eu mandei para ele responder algumas questões para mim, que é tipo uma entrevista. Então, eu tive que perguntar algumas coisas para ele tem que me responder. Eu só preciso que ele me traga as respostas, os dados da escola que ele vai trabalhar, para eu poder colocar e enviar para a faculdade. Entendeu? É isso aí. O Brado Aquoso, eu sei que o nome da congregação dele, Manicômio Só para Loucos. Não fala do Só para Loucos, não, cara, porque eu gosto do Ventania, velho. Isso é só para loucos, isso é só para loucos. Caretas não. Só para loucos, isso é só para os raros. Colhendo cogumelos pra fazer um chá legal, ficar muito louco, curtindo o visual. Eu acho que o Deus deles dois é o Henrique Cristo. Uma outra coisa sobre o Romilson, ele afirma que o nome Jesus significa Deus porco. E o que ele usa? Ele usa o Google Tradutor. Eu olho, mano, eu falo, cara, o cara, ele nem sabe separar a raiz de uma palavra, ele não sabe separar a raiz de uma palavra. Se você perguntar pro Romilson o que é uma declinação, ele não sabe. Então, como é que um cara que não sabe o que é uma declinação, não sabe separar uma palavra para achar seu significado, ele tem a dizer sobre é porco ou não é? Entendeu? Que você pode pegar qualquer dicionário de latim, você não encontra a definição para Jesus como Deus porco. Você não encontra. Mas não, ele vai defender isso. Né? E de onde que ele tirou isso? Do analfabetismo que ele tem, da incapacidade de interpretação de texto que ele tem. Fazer o quê? Então é muito triste. Precisam de tratamento, exatamente. Eu sei muito bem como está uma seita. Quando era mancebo, fui da seita IDPB. O que é IDPB? IDPB. Que porra é isso? Tá. Eu acho que ele estudou com o São João. Professora dos Nicoletas vem do diácono Nicolau da época dos apóstolos? Não sei dizer, porque Nicolau pode ser um nome comum, né? Podia ser um nome comum. Então, o que acontece? Pode ser e pode não ser. Possivelmente não é. Por quê? Você tem 2 Jesus na Bíblia, 4 Jesus, né? Jesus de Nazaré, o Messias,
Josué, que tem Bíblia que traduz como Jesus lá em Hebreus. Você tem Jesus o Justo e tem manuscrito que fala Jesus Barrabás. Então você tem 4 Jesus no texto bíblico. Então você ter 2 Nicolais não tem problema. Você tem 2 Judas, o Judas traidor e o Judas que escreveu a epístola de Judas. Então é complicado, cara, é complicado. Fechou? Então, assim, pode ser que não, eu acredito que não seja, tá? Ou que não seja o Nicolau de Atos 2, né? Beleza? A língua latina só usou a letra U no século V. Antes disso, só usava a letra V. Cara, porque para nomes próprios parece que eles faziam uma mudança do nome, aí surgiu o V, o U, e assim vai, né? Tá? Eu acho que é o V que é criado no século V, se eu não me engano. Assim como o nosso J. O J ele é da Idade Média, ele é do final da Idade Média para o início da Idade Moderna, ali um pouco na época da época protestante, mais ou menos. Então, algumas letras foram sendo inseridas no nosso vocabulário, né? E assim vai. Ó, pensei que o Romilson já estava no céu, ele foi arrebatado mais 10 vezes. Cara, tem vídeo dele falando assim, ó, aqueles... Não, eu acho muito engraçado. Ó, aqueles que dizem que eu tô errado vão ter que tirar a barba de molho, vão ter que jogar a barba de molho. Ele fala isso em vídeo. Cadê o arrebatamento, Romilson? Eu quero saber onde está o arrebatamento. Nem você foi arrebatado, você está aqui enchendo o saco da gente ainda. Pô, meu amigo, mas eu lhe sinto informar que no dia que você for arrebatado, você vai pro colo do capeta. Vai pro colo do capeta, irmão. Vai pro colo do capeta. Desculpa, gente, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas, tipo, a gente tem que tirar o sarro, né, cara? A gente tem que ser irônico, a gente tem que ser, sabe, assim. Então, assim, tem coisa que não adianta você pagar de sério. Não adianta você chegar muitas vezes com um cara como o Romilson, com uma pastora Nadir, com um livro, com a Bíblia, e mostrar o estudo, mostrar a evidência, a metodologia. Não adianta, você tem que simplesmente ignorar ou fazer o que eu estou fazendo. Debochar. Por quê? Essas pessoas, elas não estão na capacidade normal delas. Na verdade, espero que não estejam mesmo. Então, essas pessoas, elas têm que ser humilhadas, elas têm que perceber o quão profundo elas estão indo na sua própria ignorância, na sua própria heresia. Ponto. Quisera eu ter poder para chegar para essas pessoas e poder, assim, colocar conhecimento na cabeça delas, para fazer... Entendeu? Mas é complicado. Vamos pegar um gole d'água, gente? Então, gente, peço aí, quem puder dar uma força aí. Agora eu vou parar com a zoeira e nós vamos tocar uns temas sérios, tá? Nós vamos tocar um tema sério, beleza? Quero tocar uns temas sérios agora. E a gente vai trocando ideias sobre isso aí. Então, peço que quem puder me dar uma força aí, faz uma doação. Meu Pix se encontra na descrição do vídeo aqui, tá? Se encontra na descrição do vídeo. Já chegou. Deixa eu ver se já chegou aqui. Eu acho que alguém já fez alguma doação. Deixa eu ver aqui. Ricardo de Almeida Barbosa, muito obrigado por R$7, velho. Valeu. Salve, Ricardão. Ó. Não vai fazer coisa errada, hein, Ricardão? Não vai fazer coisa errada, hein? O nome já dá errado, né? Ricardão, tá, Ricardo? Muito obrigado, Ricardo. Também tenho que agradecer a um inscrito do canal aqui. A pessoa assistiu o meu vídeo falando sobre a live de ontem sobre as peças de computador. E ele comentou o seguinte, ele falou assim, Adolfo, notebook para a sala de aula é inviável, leve um tablet. Eu falei, mas aí ele explicou por quê. O notebook, a bateria dele dura 2 horas. Se você vai dar aula, é 4 horas, 6 horas, 12 horas. Então, não compensa, a bateria não aguenta. É melhor você levar um tablet que lá você tem as buscas. Então, eu agradeci, porque eu nunca tinha parado para observar por esse ângulo. Ok? Então, agradeço, né? Então, vocês, quando comentam um vídeo meu, alguma informação, às vezes é uma informação que eu não tenho. Então, eu agradeço muito a todos que comentam, a vocês da comunidade aqui, né?
Pai Mota mencionando aqui, sensacionalismo da Ibope, verdade. Eu acho que o Lúcifer não vai querer a pastora Nadir e o Romilson Ferreira juntos, lá no Lago de Fogo e Enxofre, a saber, a segunda morte. Se fosse queimar eternamente, não ia querer, não. O capeta não ia querer, não, cara. Ele ia falar que ia ser um inferno. Romilson Ferreira e pastora Nadir junto com o capeta lá pela eternidade, ia ser um inferno, mano. Com todo respeito, iria ser um inferno. Então, mas graças a Deus, Deus vai chegar e vai queimar tudo, né, cara? O fogo que... Leonardo Teixeira, eu penso da mesma forma sobre a questão dos nomes de Jesus, aplicar-se a vários indivíduos. Essa questão da palavra raiz, ele desconhece, nem conhece. Nem que conhece. Professor, ele quer ficar na zona do analfabetismo. Não é. É que a pessoa... Essas pessoas... Não, cara, né? Cara, o diabo ia olhar e falar assim, meu amigo. Não, cara, ó. Se Romilson Ferreira e pastor Nadir continuarem no caminho que tá, o capeta vai ter que chegar e falar assim, tá vendo, ó? Por que você me expulsou do céu? Olha o que esses caras estão falando. Eu acho que o capeta acusa Deus. Fala, olha isso aqui, cara, eu nem preciso me esforçar. Eu acho que... O nome do inimigo é acusador, não é? Não é acusador? Eu acho que o diabo joga isso na cara, o inimigo joga isso na cara de Deus a todo minuto. Né? Qual é a diferença entre Eros, Fila e Ágape? Eros é um motel perto de casa aqui, né? Perto de casa não, ali passa ali na Dutra, tem um motel chamado Eros. Filia é um, tipo, o que é filia? Filia é o feminino de filho. E Ágape, mano, eu não vi uma empresa com esse nome de Ágape aqui, não. Mas tem, não, agora batendo um papo sério mesmo. Você tem Ágape, Eros e Ágape, Eros, Filium e tem mais um. O Ágape, ele é um amor desinteressado. Eros é o amor sexual. E filia seria filos. É um amor paternal, seria essa a diferença. Tá? Entendeu? É mais ou menos isso aí. Não, rapaz, sério mesmo, cara. Tô falando sério. Vocês acham que eu tô brincando? Não é sacanagem, não. Então, com esses caras, é só zombaria. Tem gente que erra por falta de informação. Comete um equívoco. Ok? Às vezes eu posso cometer um equívoco por desconhecimento. Mas, vamos lá, cara. Vamos lá. Tem gente que mesmo você mostrando a informação, trazendo conhecimento para a pessoa, ela não vai mudar a posição dela. Ela não vai mudar a posição dela. Ela não vai. Então, o que acontece? O problema é que essas pessoas, elas recebem ibope. Você tem milhões de pessoas enchendo o ego delas. A pastora Nadir, cara, tem milhões de pessoas enchendo o ego dela. Para nós, a gente enxerga como um meme, a gente enxerga como algo engraçado. Eu tenho pena. Uma pessoa como a pastora Nadir, eu tenho pena. Porque eu olho e eu falo, cara, tipo, sabe, assim, eu não acho engraçado, mas assim, eu tenho pena dela. Agora, o que me preocupa são as pessoas que ficam puxando o saco dela, forçando. Então, assim, eu creio que muita gente sabe que é meme, leva na zoeira, leva na brincadeira, mas e se ela realmente acredita nisso? Entendeu? Imagina essa pessoa chegar no dia do juízo e as pessoas que ela levou, né, nas crenças dela, chegar no dia do juízo e as pessoas olharem e falar, mas eu segui a pastora Nadir. Aí você entende Mateus capítulo 7, versículo 23. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então eu olho para a situação da pastora Nadir, a situação que ela se encontra, as pessoas que ela leva, dessa forma. Eu tenho pena. Porque ela não está levando as pessoas para o estudo das escrituras. Ela não está levando. Ela está levando para as pessoas ouvirem o que ela diz. Então, o centro é ela. E ela quer atenção. Coitada, né, meu?
Coitada, uma mulher sem essa informação acadêmica, do nada começa a dizer que foi para o inferno, e que viu isso, e que viu aquilo, e tal, 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 tal. É digno de pena. É digno de pena, porque se ela de fato acredita nisso, no que ela está dizendo, e eu não duvido disso, se ela de fato acredita, ela não tem como a gente convencer ela, mostrando a informação. É só o Espírito de Deus que recaia sobre a mente dela, e a gente tem que orar por isso, que recaia sobre ela, para que ela abra os olhos e fale, não, pô, peraí. Só que uma pessoa dessa, dificilmente ela tá... Esse é o verdadeiro pecado do Espírito Santo. A pessoa... Aí, ó, ela já comemorou a morte do ex-marido dela. Entendeu? Você vê, ó, como que uma pessoa dessa é espiritual, pô? Uma verdadeira pessoa espiritual, ela treme na base, ela fala, nossa, cara, que horrível, meu ex-marido, ele morreu nos braços de Cristo. Se ela comemorou, é um traço de narcisista. É um traço de uma mulher narcisista. Por quê? Porque ela quer atenção para ela. Um dia ela teve um sonho lá, falou que sonhou que estava no inferno. Alguém falou, vamos jogar na internet. Começou a fazer sucesso. Como ela tem muito isso, ela... E eu tenho pena por ela. Eu tenho pena dela. Né? A mesma coisa a gente pode aplicar para o Romilson Ferreira. Só que o Romilson Ferreira, o problema dele não é... eu não acho ele tão burro. Eu não acho o Romilson Ferreira tão burro. Eu não acho ele burro. Eu acho que ele é um analfabeto funcional, que são duas coisas diferentes. O burro, ele é incapaz de compreender certas coisas. Então, por exemplo, o que é uma pessoa burra? É uma pessoa que ela tem dificuldades intelectuais. Então, você é um burro. Você não consegue entender. Já no caso do Romilson Ferreira, ele é um analfabeto funcional. O que acontece? Ele consegue compreender algumas coisas, mas tem coisas que ele não consegue entender. Mas não seja devido à capacidade cognitiva dele, mas por uma falta de educação, uma falta de treino. E o que acontece? Como ele não consegue compreender, não por burrice, mas por analfabetismo, o que acontece? Ele cria significado para certas coisas. Só que, quando você olha para ele, se você olhar a linguagem, se você observar a linguagem dele, você vai perceber que ele é um cara que ele se preocupa em estudar as escrituras, mas ele não consegue interpretar os signos. Então ele inventa significado. Então, por exemplo, ele vai falar de Nicolau, ele inventa o significado. Ele vai falar que Zeus se encontra na Bíblia, no Antigo Testamento. Então ele impõe significados, ele fala coisas. E ele compra essa ideia. E como ele é alguém que já foi adquirindo público, ele tem medo que esse público o abandone. E aí ele marca também arrebatamentos, e por aí vai. Tudo isso para chamar a atenção, para ficar chamando a atenção. Ele é mais um daqueles que chama a atenção para si, mas não para as escrituras. Só que ele ainda utiliza-se das escrituras. Me lembra o caso de um cara, de uma seita, que o cara ele fez 400 pessoas se matarem com ele. Foi aqui na América do Sul. Quando chegaram lá, viram que todo mundo tinha se matado, quando chegaram lá, não encontraram um exemplar das escrituras. O Romilson Ferreira, ele é mais ou menos... A pastora Nadir era 100% isso. Foi o Jim Jones, isso. O Romilson Ferreira, ele é quase pelo mesmo caminho. Mas ele ainda assim faz questão de mencionar profecias, escrituras, ele usa uma linguagem profética, Jezabel, Babilônia, porque isso aí chama a atenção do povão. Mas quando você vai ver uma explicação dele no texto bíblico, ele não explica. Ele não abre um texto hebraico inteiro e lê. Entende? E assim, eu vi um vídeo dele falando sobre a profecia, Apocalipse 13. Tem conceitos lá que não está errado, que ele apresenta. Tem conceitos que ele consegue apresentar. Só que ele estraga com o analfabetismo funcional dele, porque aí ele dá uma interpretação completamente errada. Então, até o que ele acerta, mais ou menos, é danificado pelo erro. Porque o que é o erro? O erro é uma meia-verdade, é o que o Romilson Ferreira faz. Ele não é a pastora Nadir é uma mentirosa completa, podemos assim dizer, no tocante às escrituras, no tocante às visões que ela tem. Ela é uma completa mentirosa. Ela é uma sacana e safada. Isso é fato. Não sei se eu posso receber processo por causa disso, mas no tocante à escritura, ela é 171. Já no caso do Romilson Ferreira, ele é alguém que apresenta uma meia-verdade. Uma meia-verdade, porque a metade do que ele diz, quase metade, tem algum fundamento, alguma coisa.
Mas a outra metade, ela sufoca o que ele disse. E assim vai, né? Então é isso aí, pô. Ela comemorou, tu viste que ela já comemorou a morte do ex-marido? Caramba, você vê, nem o primeiro marido aguentou ficar com ela, o cara foi embora. Por quê? Aí você já entende por quê, né? Entendeu? Então é complicado, cara. Aí alguém poderia dizer assim, nossa, e você, Adolfo, tá perdendo tempo falar isso? Cara, mas é isso que o povo quer ouvir. Não é o caso da minha base aqui, né? Da minha base aqui. Mas, né? E quem sabe, diante de uma live dessa, a gente consiga ver o encontro dos dois, né? E por aí vai. Foi na Guiana, né? Johnny Wisto, aí valeu, Abraão. Informações. Então, esses grupos, assim, a gente pode mencionar também Henrique Cristo. Henrique Cristo é problema mental mesmo. Henrique Cristo. E não é só Henrique Cristo, não. Você tem lá uns 400 ou 500. Jesus, né? Tem umas 400 ou 500 pessoas que se afirmam ser Jesus. Afirmam ser Jesus. Tem até uma seita chinesa que tem uma pessoa lá que diz que ela é o relâmpago do Oriente, né? Que é... Cara, tem vários filmes, né? Tem engraçado que essa seita ela tem vários filmes. Teve Davi Koresh. O Davi Koresh eu não conheço. Deixa eu ver aqui quem foi Davi Koresh. Ah! Esse Davi Koresh aqui eu acho que eu conheço. Ele fez um atentado. Ele era disléxico. O maluco com 11 anos de idade já sabia todo o Novo Testamento. O cara é uma máquina. Foi expulso da igreja. 1930. Chamado Ram. Doido de pedra. Ele era o próprio Ciro Grande. Ah, esse cara é tudo louco, meu. Esse cara é tudo louco. Esse grupo aqui do David, desse Waco aí, eles fizeram um atentado, né? Um atentado. Teve um atentado contra o FBI. Esse cara é louco. Mas tudo bem. Mas estamos juntos aí, gente. Jim Jones, hoje a live tá brava, hein? E assim, Charles Manson eu não conheço. James Ward. Um assassino em massa americano. Um assassinato, suicídio em massa. O engraçado, eu tava lendo, por exemplo, o caso desse Jim Jones aqui, isso não é o primeiro fato que ocorre dentro do cristianismo. Você tem
um grupo que surgiu no início do cristianismo, ali quando eles estavam no Império Romano, que tinha perseguições do Império Romano, teve um grupo que chegou para se entregar para ser perseguido mesmo. Os caras acreditavam que a perseguição era cumprimento. Então, assim, é um grupo que... qual é o nome um grupo que se autodestrói? É um grupo autodestrutivo, e eles fizeram isso. Tem um nome específico, não sei nem se aparece aqui. Isso, montanismo, exatamente. Que, cara, algumas pessoas até dizem que é muito parecido com o pentecostalismo e neopentecostalismo, né? Esse Charles Manson não conheço. Charles Manson. Caraca. Caramba. Era um músico. Da Turquia, esse mesmo, cara. Eu tava lendo essa história hoje no livro de história aqui sobre o Império Romano, cara. Houve essa menção aí. Não tinha mencionado se era o montanismo, né? Mas bem isso. Cara, nós estamos feios hoje de lá. A live hoje tá pesada, hein, cara? Pelo amor de Deus. É só herege bravo, né? Quem que é aquele o cara lá do chapelão lá, me manda. Montanismo é o pentecostalismo moderno, né? Não, pentecostalismo moderno é diferente, né? Valdemiro Santiago, caraca. Santiago. Valdemiro Santiago. É complicado. Só lembrando, hein, gente, ó, essa live aqui, ela vai ficar só para os membros do canal depois, hein, cara? Porque, nossa, essa live aqui tá pesada, velho. Deus nos livre, cara. Vamos até ter que orar aqui para se livrar desses pesados que tá em volta aqui, porque Deus me livre. Só mencionando nome de endemoniado aqui só, cara. O bagulho tá louco. Isso é doido, irmão. Tô até com medo. Joseph Smith. Não, é complicadíssimo. Com todo respeito, complicadíssimo, né? Não, Joseph Smith, que teve uma visão... É engraçado, né, cara? Esse pessoal tem umas visões assim, constrói uns negócios meio doidos, né? Tem uns negócios muito cabulosos. Mas vamos deixar esses papos difíceis para lá. É triste. Tomara que dê certo, gente. Orem por mim, amanhã cedo eu vou lá no depósito ver se tem um trampo lá para me pegar um trampo pelo menos de um mês, para eu poder arrumar um trampo, né, cara? A gente tem que trabalhar, né? E correr atrás disso, porque também não dá também pra gente ficar toda hora pedindo dinheiro pra vocês aqui na internet, aqui, né? É complicadíssimo. Então, tomara que dê certo. Então, coloque aí o meu nome nas orações de vocês aí para que dê certo o trabalho amanhã. Hoje eu trombei com 2 pedreiros. Os caras falaram, Adolfo, tá difícil aqui, cara. Tá. A construção civil só melhora depois de fevereiro. Pô, só melhora depois de fevereiro, cara. E depois de fevereiro eu vou começar a trabalhar e o professor só recebe um mês depois, quando ele tá trabalhando. Então, tá de enrosco. Né? Entendeu? Então, vamos ver se vai dar certo. Então, tomara que dê certo, que eu preciso desse trampo de um mês aí, senão é live todo dia aqui. Senão vai ser live todo dia. E é complicado. Mano, o bagulho é tão pesado, cara, que eu nem consigo ficar muito tempo em live falando desses temas, cara. Podia estar falando de outras coisas, falar disso. Gente, um abraço. Fui.